E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos que são importantíssimos e fundamental para o estudo da anatomia. Todo acadêmico, quando inicia o estudo da anatomia, ele precisa compreender muito bem como é que se organiza o corpo humano, qual é a importância da posição anatômica e as características dessa posição para o estudo da anatomia, bem como a compreensão dos planos anatômicos. Eu acredito que muitos de vocês, ao lerem algum livro de anatomia, já devam ter se perguntado: poxa, o que significa esse plano sagital medial, esse plano transversal? Qual que é a importância dele? Não entendi muito bem. Então, na aula de hoje você vai compreender todos esses assuntos e muito mais. Vamos lá? Então, vem comigo. Muito bem, pessoal. Olha só. Para iniciarmos esse assunto, é importante que você saiba muito bem como é que se organiza o corpo humano. Quando a gente estuda no ensino médio, normalmente o professor ele fala que o corpo humano é dividido em cabeça, tronco e membros. E ele esquece do pescoço, na verdade. Então, a gente inicia a anatomia do ensino superior já com essa observação, né? O corpo humano ele é organizado, ele é dividido anatomicamente da seguinte forma. Deixa eu mudar aqui a câmera para não prejudicar a observação. Então veja só, o corpo humano ele é dividido em cabeça, pescoço, tronco e membros. Membro superior e membros inferiores, tá certo? Agora toma cuidado com um detalhe. Nós observamos aqui, ó, a vista na vista anterior, né, ou ventral, e tem a vista posterior ou dorsal. Então, nós temos a representação da cabeça, né, do pescoço e do tronco. E aqui é que está o detalhe. O nosso tronco ele é subdividido em tórax, abdômen e pelve, observado aqui na região ventral ou vista anterior, e na região posterior ou dorsal nós temos o dorso. Então veja que o nosso tronco ele é subdividido em tórax, abdômen, pelve e dorso, tá certo? Já os membros superiores e membros inferiores, os membros superiores são compostos ou formados pelo braço, antebraço e mão, e os membros inferiores são compostos pela coxa, perna e pés, tá certo? Cuidado, porque eu já vi muito professor perguntando quais são as subdivisões do tronco, tá bem? Muito bem, dando sequência, um dos pontos que eu julgo como sendo muito importantes é o da posição anatômica. E essa posição anatômica, ela é fundamental para o estudo da anatomia. E alguns acadêmicos me perguntam, por que a posição anatômica ela é tão importante assim, professor? Porque todos os cortes, todos os planos anatômicos se baseiam na posição anatômica. Então aqui a gente observa que essa é a vista anterior do corpo e essa é a vista posterior do corpo. Essa é a vista ventral do corpo e essa é a dorsal do corpo. Então a posição anatômica é uma posição de referência para o estudo da anatomia. Todos os planos, todos os eixos, todos os termos de movimento estão baseados na posição anatômica, tá certo? Agora, quais são as características da posição anatômica? Bem, a posição anatômica é uma posição em que o indivíduo ele se encontra ereto, de pé, né? Ele está o quê? Em uma posição ortostática, dependendo do livro que você pegar, tudo são sinônimos. Então o indivíduo ele tem que estar de pé, com os membros superiores estendidos, voltados para frente, né? Estendidos ao lado do tronco e voltados para frente. Então os membros superiores estendidos ao lado do tronco, voltados para frente, com a palma das mãos voltadas para frente. E observe que os pés eles estão juntos, né? Ou seja, e voltados para frente também. Então vamos destacar aqui todos os principais pontos relacionados da posição anatômica. Primeiro, como eu disse, é uma posição de referência fundamental e primordial no estudo da anatomia. Segundo, tudo que você for estudar de anatomia vai estar baseado na posição anatômica, os planos anatômicos, né, os eixos e por aí vai.
E quais são as características? O indivíduo ele tem que estar numa posição ereta, também chamada de posição ortostática, membros superiores estendidos ao lado do tronco, né? E aí, palma das mãos e pés voltados para frente. O indivíduo está olhando no sentido horizontal, tá certo? Muito bem. Bem, além desse contexto relacionado aqui à nossa posição anatômica, a sua importância, né, para o nosso desenvolvimento dentro da anatomia, é importante que você compreenda também quais são os planos anatômicos. Os planos anatômicos, eles servem de referência para que a gente possa saber exatamente qual foi o tipo de secção ou corte feito numa peça anatômica. Então existem cortes, ou seja, planos, que são feitos para separar, para cortar a peça anatômica. Então vejam só, nós temos aqui, eu vou trazer para vocês os principais planos anatômicos. Primeiro plano, vamos lá. Nós temos o plano mediano. Veja que o plano mediano é um plano que divide o corpo humano em duas partes iguais, direita e esquerda. Então veja, existe o plano mediano, também chamado de plano sagital mediano ou plano sagital medial. É um plano ou secção que vai dividir o corpo humano ou uma peça anatômica em duas partes idênticas, direita e esquerda. Tá certo? Agora, não confunda o plano mediano ou sagital mediano com o plano que? Sagital. O plano sagital, ele é um plano que vai dividir o corpo ou uma peça anatômica em duas partes, direita e esquerda. Contudo, essas partes não vão ser separadas de igual maneira, tá certo? Então veja a grande e sutil diferença. Quando você estuda o plano sagital mediano, é aquele plano que separa, que divide o corpo ou uma peça anatômica em duas partes iguais, direita e esquerda. Já o plano sagital, ele divide também o corpo ou uma peça anatômica em duas partes, direita e esquerda, contudo, essa secção ela não é exata. Vai ter a separação em direita e esquerda, contudo, essa separação ela não é perfeita, tá certo? Agora, eu sempre falo para os meus alunos do chamado plano aqui, ó, frontal ou coronal, né? Aonde que a princesa coloca a coroa, né? Ou as mulheres utilizam a tiara. Então, veja que o plano coronal é um plano que se assemelha à posição da colocação da coroa da tiara. Por quê? Porque ela vai se posicionar aqui, ó, exatamente separando o corpo ou uma peça anatômica em duas partes, anterior e posterior. Então, o plano coronal ou frontal é aquele plano ou secção que vai separar o corpo ou uma peça em partes anterior e posterior. Bem, e por último e não menos importante, nós temos aqui o plano transverso, também chamado de plano axial. É aquele plano ou secção que vai separar uma peça anatômica ou corpo em duas partes, superior e inferior, tá certo? Esses conceitos são conceitos importantíssimos para o seu estudo da anatomia humana. E aqui, gente, para facilitar para todos, eu sempre trago as descrições e os conceitos importantes do que a gente acabou de discutir, tá certo? Então vamos ver quais são os conceitos? Olha aí. Plano mediano ou sagital medial é o quê? É um plano imaginário, vertical, o qual divide o corpo ou qualquer estrutura anatômica em duas partes iguais, direita e esquerda. Já o plano sagital, ele também é um plano imaginário vertical, paralelo ao plano mediano e divide o corpo ou qualquer estrutura anatômica em duas partes assimétricas. Veja, ela não divide em duas partes iguais. Os planos coronais, também chamados de frontal, também é um plano imaginário vertical e divide o corpo em qualquer estrutura anatômica em partes anterior e posterior. E por último, nós temos aí o plano transverso, que não foge dos demais em termos de conceito, é um plano imaginário, ou seja, é um plano imaginário, só que ele é horizontal, que vai dividir o corpo ou peça anatômica em duas partes, superior e inferior. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deus abençoe vocês. Se esse assunto te ajudou de alguma forma, se inscreva, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa ajudar mais pessoas.
Um grande abraço, gente. Até a próxima.